Olá, meus queridos alunos! Eu sou Bird, a sua professora hoje. E eu estou aqui com o Sente, o meu auxiliar. Oi, Sente. Olá, boa noite, meus Ai, alunos. esbarrei no Alunos microfone. da Taverneira, na verdade. E hoje vale usar o título de mestre. E aí, Telecurso RPG, exatamente, Telecurso RPG. Telecurso RPG. Opa, oi, tio Exatamente. Edgar. Então, meu querido ajudante, o que nós faremos hoje no nossa primeira aula? Opa, sou aluno, todos são alunos, todos aqui. Você que está na Twitch, tanto agora ao vivo, quanto no VOD que está vendo isso, ou você do YouTube. E se você não quer perder aulinhas ao vivo, e você está vendo pelo YouTube, todas as sextas-feiras, 7 horas, nós vamos ter esse quadro. Ele vai ser quinzenal. Está na descrição aí do canal do YouTube. Dessa vez é D&D, já sabe o próximo? A gente vai fazer uma série de D&D ensinando basicamente todos os aspectos que você precisa para conhecer o jogo e também para mestrar o jogo. Exato. Quando a gente terminar D&D, a gente vai para possivelmente Pathfinder ou MM, um dos dois. Sim. É mesmo Mutantes e Malfeitores, não o Sim, sim. Chocolate. Exato. Eu prefiro ir para MM porque ele é menor do que 600 páginas de PF. E PF é chatinho, é complexo. 600 páginas do livro base. Sim, O livro base de PF tem o dobro do livro base de D&D. exatamente. Tá, a gente começa pequeno e vai aumentando o tamanho. Foi o que ela disse. O telecurso do tamanho do One Piece, E fudeu. Né. A gente não tem 20 minutos de episódio, então não. Não, exatamente. Mas qual é a primeira coisinha? Eu deixei anotado aqui, vamos ver. Se eu não Sim, me a engano, gente anotamos. a gente anotamos Dona Minha Alma, não faça isso. Ok. O 2078 eu não consegui saber tudo. Não, não, relaxa. Não, tem tanta coisa assim não. Mas a gente vai, obviamente, usar o livro. Para quem quiser ter material didático, material escolar aí que a gente vai estar usando. Nós estamos usando o livro do jogador em português e inglês. Para caso tenha alguma. Como é que se diz? Algum erro de tradução, alguma coisa diferente. A gente vai dar uma checadinha em algumas regras em Uhum. inglês e comparar com o de português. Porque isso também é importante de saber, né? Sim. Uma das coisinhas que eu sei que tem de erro no livro do jogador é com o Hex, né? Não a magia, mas o. Como é que se diz? O Hexzinho do bruxo. O Hexblade? Exatamente. Tem um erro de tradução no Hexblade que eles juntaram, né, o texto final do. Que ele é separado, né? Ele tem três Uhum. coisinhas que você pode fazer, se eu não me engano, com a marquinha, né? Que você coloca, maldiçãozinha. E Sim, tem um sim. texto no final que fala que você só pode usar isso, se eu não me engano, uma vez por descanso longo, né? É, O tem essa texto em parada aí, português, exatamente. eles erraram isso e colocaram junto com o último, que dá a entender que só a última opção pode ser usada uma vez. E todos os outros não. Uhum. Então, a gente vai usar a versão em inglês também para poder passar por esses errinhos. Sim, E a sim. Otomeme está flodando, cuidado pro bot não te pegar. Devo pedir uma pizza para acompanhar. Eu gostei do emotezinho de anotação. Achei fofo. Mas é isso. Mas sente, antes de mais nada, porque tem muita gente que passa aqui no canal e não sabe, né? Sim. O Muita que gente é essas pessoas deveriam RPG? estar agora. Sim, sim, sim. O que é RPG? O que em si é RPG? Então, vocês ficariam surpresos Antes, com a antes quantidade de gente que da não gente sabe. explicar Ah, e começar a aula, eu vou pedir pra você, não tem espaço na tela pra isso, né? não, Quando a gente fizer a o gente ainda não overlay, tem um eu overlay vou. específico para isso. Provavelmente a Exatamente, partir quando tiver o da overlay, próxima aula a gente vai ter overlay. sim. Então eu vou pedir pra você fazer o seguinte: aquela caixa de texto marota que fica ali em cima, coloca lá em cima, por favor. A caixinha de texto. Ah, A sim, caixinha sim, de sim, sim. Eu texto. vou ter que colocar uma E caixa de texto nova. você bota a caixa de texto escrita o tópico atual, O que é? porque Não, pera aí. Primeiramente, textinho. Textinho. pipoca pra garçonete, por favor. Tá Serve aí bom, né? Fazer o. enquanto eu tô Mas é fazendo. claro que eu sirvo, sua gostosa, desculpa.
Ele tá Respeitosa feliz. mestra. Ele tá feliz, ele tá feliz. Vocês sabem por que ele tá Sim, feliz? Vocês sabem? Vocês se atrevem a saber o porquê ele está tão feliz? não intimide nossos alunos. Não, não estou intimidando. Hum, Eu estou. Não. Vamos botar aqui o que é RPG. Não tem opção de colocar uma. Sim. Tem gradiente. Ah, aqui, contorno. Porra, contorno branco é de fuder, não pega na minha pica. Pega um minutinho. Tô querendo muito ver o Saints 3D. Eu também adoraria ver o Saints 3D, mas eu não tenho dinheiro pra Que dinheiro, pagar porra! alguém que vai fazer um modelo 3D do Saints. Que dinheiro, porra. Paciência e Enfim. viroide que é de graça na Steam resolve teu problema. Se a Nanako consegue fazer o bagulho dela, imagina, o problema é o chifre mesmo. Mas aí tu não tem o mesmo Chifre, problema que eu, tu exatamente. pode usar o Unity e roubar modelo grátis de 3D. Falando nisso, vou te passar. Se o Unity rodar no teu PC, eu vou te passar algumas coisinhas E vai. pra tu renderizar pra mim também, tá? Não, porque eu tô com erro de DLL. Eu quero saber. Tem um monte de Ah, coisa. tá. Ok. Bom, Não, ironicamente, tem um coisinha de strip club que eu quero. É. ok, vamos então para a aula, né? Sim, sim, vamos pra. A gente vai precisar de um fucking soundboard. Calma aí, na verdade não tem um soundboard aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um sino no soundboard. Eu esqueci de abrir meu voice mod porque agora eu posso. Nhê. Ajuste soundboard. Cadê soundboard? Sino. Bell. Só começa Cadê? a aula enquanto isso, cara. Vamos ajeitar essas coisas pra depois. Vamos começar devagar, assim. RPG Strip Club. Não, entendi. Esse é off-topic, calma. A gente ainda não. Se bem que. Ok. É importante deixar isso anotado. Se bem que RPG envolve roleplay. Então, Exatamente. dependendo de onde você estiver fazendo roleplay, ele pode ser strip club. Ok. O que é RPG? Role Playing Game, né? Jogo de interpretação. É literalmente o que diz no rótulo jogo de interpretação. Ou seja, é um jogo, envolve alguma forma de regra e objetivo. Numa tradução. E você tem que interpretar. Numa tradução mais crua de role playing game, seria mais ou menos um freestyle aqui, né? No bagulho seria um jogo onde você interpreta, né? Como é que tu diz? Uma função em específico. Uma função específica, Sim. né? Você joga essa função e você interpreta essa função. Normalmente pode ser um personagem completo ou realmente uma classe, como é no caso do D&D, com diferentes nuances e, né, twistzinhos. Professor, vou no banheiro, Sim. mas vou escutar. É o bom de aula online. É o bom de aula online, exatamente. EAD. Show de bola. Sinto que eu E outra, os nessa aula VODs não estão durma. de fácil acesso, então você não precisa se preocupar com nada aqui. Tá Sim! tudo coberto Se aqui. você não está no Medo da YouTube, taverna. se você está no YouTube, no caso, ou tem interesses futuros, né, de caso você tenha perdido alguma aula, nós vamos ter uma playlist específica para isso. Então você pode ir direto na específica, aulas numeradas, para você poder ver qual aula você perdeu. Ok. Então, é justamente o que eu disse, RPG Role Playing Game é jogo de interpretação. Um jogo envolve alguma mecânica, alguma regra, um objetivo. E também é um jogo onde você tem que interpretar um personagem. Você cria o seu personagem e outras pessoas também vão criar os seus personagens. Nem sempre o RPG vai ser um jogo cooperativo, como é o D&D que a gente vai ensinar hoje. Às vezes é um jogo de 1 para 1, às vezes você pode jogar sozinho. Mas a regra é sempre a mesma. E Mas dentro do RPG também tem o que a gente vai falar hoje, que é o Tabletop RPG, o RPG de mesa. a maioria da E RPG tem é vários tipo outros assim, jogos. a nossa categoria, né, que é o RPG de mesa em si, que é a criação do RPG em si, né, a essência do RPG. Diferente do virtual, ele é feito para ser jogado com dados. E quais são os tipos de dados? Quais dados nós temos Bom, disponíveis? quais são os tipos de dados? Calma aí que eu tô... Ok, então, quais são os tipos de dados? Que é o próximo tópico, muda aí, por favor. Ainda é no Isso. coisa, mas é tipos de dados e como jogar agora. Sim. Tipos de dados e como jogar.
Dados de RPG, a princípio, existem 7 dados. Alguns sistemas mais obscuros que não se fala, cujos nomes não devem ser pronunciados, alguns desses sistemas utilizam os dados mais obscuros, tipo um D3, um D16, uma bola de futebol que tem 100 lados. Não. Entendeu? O D100. D24, D33. A gente vai chegar no assunto do D100, porque ele é delicado. Sim. Mas... Porém, os principais dados, os principais 7 dados, são. Português da taverneira. Olha só porque eu estou com dificuldade para digitar, não quer dizer que meu português seja ruim. A questão é que, tipo assim, como é que eu posso colocar? Para eu fazer essas streams e tudo mais, eu normalmente deixo o teclado longe, né? Eu juro pra você que eu estou tentando digitar com o teclado embaixo do monitor. Então até fica um pouquinho difícil de digitar nessas circunstâncias, eu não vou mentir. Sim. Bom, então os dados principais, os 7 dados principais são o D4, que é o dado de 4 lados, D6, 6 lados, D8, 8 lados, 10 lados, D10, né, de 10 lados, o D12, 12 lados. Além do D100, do D10, aliás, tem o D10 de porcentagem, que é a mesma coisa do D10, só que... Passa reto, se a gente vai falando D100, passa reto, avança. Ok. Por fim, o D20, que é tem o D12, argumentavelmente mais importante. Eu falei o D12. Ah, tá. O D20 e por último, mais importante. E por último, existe sim um chamado D100, que existe duas formas do D100. O D100, que é um dado só, que é basicamente uma bola de futebol, ele não para de rolar, e ele é não só mais difícil de se achar, como também mais caro. Assim como nós temos o mais comum, que é o dado de porcentagem, o D porcentagem. Sim. O D porcentagem é uma mistura, né? São 2 D10, ou tem a aparência de 2 D10, que você usa um D10 normal e um dado, né, semelhante ao de 10 lados, porém ao invés de mostrar como é que se diz? Números únicos, né? Ele mostra dezenas. No caso do D10, que é só um zero, seriam 2 zeros para representar o 100, né? E, né, nós temos 90, 80, 20, esses números representados na lateral, e você rola esses dois juntos. Existem sistemas que usam o D100 barra D porcentagem, como o famoso, tem ficado famoso agora, o Call of Cthulhu, que ele usa o sistema de dados de 100 lados, como também esses sistemas que usam o dado de 10 lados, que é o caso de Vampiro, né? Lobisomem, esses do World of Darkness, né? Mundo das Trevas. Sim. Nós também temos o primo esquisito mais simplificado, Call of Cthulhu, mas tipo assim, é o jeito mais inglês de pronunciar certo, mas tudo bem. O chamado do Clayton. Chamado do Klebin. Onde é que eu tava? Ah, tá. Nós temos também os sistemas mais simplificados que usam D6 e o padrão, que é o mais normal de se encontrar, que é o sistema D100. O D100, D20, desculpa. Que é o sistema D20, que é o caso do nosso querido Dungeons and Dragons. Ou D&D, para simplificar. Gente, esses são os 7 dados. Esses são nossos queridos dados. Eu acho que antes da gente entrar em exemplos de interpretação, eu acho que esse não é um bom tópico pra gente entrar agora. Porque eu acho... Na verdade, calma aí, a gente tem uma segunda lista, né? Não, a gente não Cadê? tem. A gente tem sim, eu mandei pra tu ontem. É o que o TDAH não faz com a pessoa. Finalmente eu tô entendendo dados. Yes! Nossa, pessoas estão aprendendo! Enquanto isso, né, você vê isso daí, eu vou continuar o tópico de dados aqui. E os dados são usados realmente... dados são realmente... Ok. São usados para poder... Como é que se diz? Fazer o sistema rodar. E sistemas baseados em certos dados quer dizer que o dado principal vai ser aquele dado. Não vamos usar o exemplo usar o exemplo do D20 o tempo inteiro, porque é o que a gente vai começar aprendendo. Em D&D, para você fazer rolagens de testes, seja para você acertar algum tipo de ataque,
efetuar alguma esquiva caso seja necessário, ou resistir a alguma coisa, normalmente você vai rolar o dado de 20 lados em adição com algum número. Seja ele um atributo fixo ou, né, modificável, baseado em outros quesitos presentes na sua ficha. Então, o dado de 20 lados dentro do D&D é o seu feijão com arroz. A maioria das coisas que você vai fazer, qualquer coisa que seja base para o seu personagem interagir ou fazer, ele vai usar o dado de 20 lados junto com algum modificador da sua ficha, que no caso é um número que vai somar ou subtrair do seu dado em questão. Sente? Ok. Tu viu o que eu te mandei? WhatsApp? Eu não recebi a porra da mensagem. Abre o WhatsApp que você vai receber. Eu imaginei exatamente isso. Ô professora, tu é mó gostosa. Obrigada. Fico muito feliz. Pensei nessa roupa com carinho mesmo. Olha, a gente tem um. Olha o assédio. Deixa eu favoritar essa coisa aqui, porque eu não lembrava. Sim. Eu não vi essa porra, eu literalmente não vi. Sim. Em minha defesa, isso foi 11h30 da noite. O Watch resgatou vinho e cerveja. Sirva ele enquanto nós vamos para os atributos. Temos aqui um aluno da experiente Watch. Sim, não. É o Watch. Tava tentando puxar da minha memória, desculpa. Ok. A gente ainda é uma taverna de qualquer forma. Isso aqui é só a academia da taverna, então. É o prédio do lado que a gente acoplou aqui e construiu. A gente fez uma reforma, entendeu? Eu vi primeiro, problema teu. Ela pega quem ela tá afim. O bêbado, fudeu, ela não veio o bêbado, vai tomar uma advertência. Contanto que não crie nenhum problema, acho que não tem problema estar bêbado. Se não criar nenhum problema enquanto bêbado, beleza, mas se criar problema, já sabe, vai tomar uma suspensão. E a suspensão se chama barra timeout. Tô na aula de ADM. Justo. 2 aulas? E baseado. 2 aulas? Como assim 2 aulas? Porque ele tá na aula de ADM e ele tá na nossa aula agora. 2 aulas. Compreensível, mas eu entrei nos tópicos de dados, tópicos de atributos, a gente passou no que é a base do RPG, né, que é um sistema de interpretação, e expandindo um pouquinho mais nisso, normalmente, né, o normal é você ter um mestre, e né, como é que se diz? A função do mestre é ele ditar o passo do que os jogadores vão fazer. Basicamente, ele diz o que acontece na história e os jogadores vão decidir como eles vão reagir a isso. É um jogo de reação. O mestre bola uma circunstância. Ação e reação, sim. O mestre bola uma circunstância e os jogadores tentam, de alguma forma, ultrapassar aquela circunstância ou interagir com aquela circunstância. Dependendo de como os jogadores fizerem as coisas, o mestre vai decidir se é o caminho que ele já tinha pensado ou se ele vai acabar tendo que improvisar para colocar os personagens de volta nos planos dele. Então, requer bastante improviso. Pelo visto, o Sente trabalha como professor. Olha essa régua dele. Pera, não é régua? Rapaz. Meus olhos. Peguei dependência até em RPG, foda. Eu teria isso em Call of Duty, não vou mentir. Não, hoje é a primeira aula, relaxa, criança. Esse aí demora pra entrar na minha cabeça. Agora não. Sim. Então, como é que se diz? A função dos jogadores do mestre é usar essas regras e esses sistemas, né? O mestre para criar desafios e entreter os jogadores. A primeira função do mestre é entreter os jogadores e ele se divertir também, óbvio. É um jogo, todos têm que se divertir. E os jogadores, obviamente, não tirar a paciência do mestre, primeiramente. E pensar em maneira. Pensar. Dislexia bateu. Pensar em maneiras criativas de lidar com estas situações. Seja em combate, seja em conversa. Como o jogo é de interpretação, você tem um N número de possibilidades baseados nas circunstâncias que foram dadas pelo mestre, e você tem a função de lidar com elas.
Seja um combate, seja uma conversa, seja burocraticamente ou democraticamente, lidar com isso da maneira que seja mais benéfica para você ou seu grupo. Se o jogo for mais cooperativo, no caso de D&D, obviamente, se você não for um personagem maligno, o seu grupo em si, que é a maneira mais fácil de interagir com isso. E é aí que entram as características dos personagens e a base, a estrutura principal para você interagir no RPG, que são os atributos da sua ficha. Começando, né, na página... Curiosamente, a porra do livro começa com raças, o que eu não acho que deveria ser certo. Eu acho que entender o básico do que o personagem faz seria mais interessante, porém, entretanto, abrindo o livro do jogador, do D&D quinta edição, página 175. Os atributos, tem os atributos no comecinho, sim, cadê? Sim, mas a página 175 do livro, ela começa falando aqui, capítulo 7, utilizando habilidades, né? 6 habilidades... Parafrasear o livro, lindo. Quê? Tu vai parafrasear o livro, lindo demais. Eu vou parafrasear e explicar, eu posso fazer os dois, aqui é uma aula, não é? Você absolutamente pode. Inclusive em colégio. 6 habilidades fornecem uma breve descrição das características físicas e mentais de cada criatura, sendo elas força, que medem o seu poder físico, destreza, que medem a sua agilidade e reflexos, constituição, que mede a resistência do seu personagem, a inteligência, que mede o raciocínio e sua capacidade de memória, sabedoria, que mede a sua percepção, intuição e até mesmo o instinto do seu personagem, e o carisma, medindo a força da sua personalidade, o quanto você consegue externar a sua personalidade e fazê-la ter impacto ao mundo ao seu redor. Então, esses são os 6 atributos de D&D, e qualquer coisa que você faça dentro do jogo que requeira uma mecânica ou um rolamento de dado, sempre vai voltar para essas 6 habilidades, esses 6 atributos base. Não há nada neste jogo, absolutamente nada dentro de D&D, que fuja destas 6 habilidades. Se você... Existe, antes de nada, deixa eu testar uma coisa aqui. Com certeza. Cadê? Só pra ter certeza se vai funcionar. Cadê? Não funcionou muito bem, cortou. Provavelmente supressão de ruído do Discord. Supressão de ruído do Discord. Você vai ter que tirar e... Eu vou ter que ver depois, mas enfim, a gente temos um sino agora para chamar a atenção. Sim, nós temos um sino. sobre os atributos, né, as habilidades. Existe, cadê? Quer consultar especialista para ver se é verdade. Sente a verdade? Nada foge dessa realidade. Você tá com bastante ventilador, meu querido ajudante. Eu aconselharia você tirá-lo um pouquinho do seu corpo, ou do seu microfone. Eu já estou longe dele. Mas sim, é verdade. E boa noite, Igor. Boa noite, Igor. A sua mordida. Continue. Meu Deus, a professora mordendo os alunos. Ok. É a pedido deles. Eu não tenho defesa pra isso. Ok. Existe uma parábola interessante, né? O que é de uma aula sem um provérbiozinho pra você fixar o conhecimento. Existe uma parábolazinha que eu aprendi na gringa. Na época que eu estagiei como mestre lá nos United States. Estagiei como mestre nos United States. É a parábola do tomate, porque muita gente quando começa a jogar não entende. Mas inteligência e sabedoria, diferença, por que eu não posso usar destreza para reflexos e percepção no lugar disso, aquilo, o caralho? A parábola explica. É a parábola do tomate. E a parábola basicamente explica como que as 6 habilidades interagem com o tomate. Força é você conseguir amassar o tomate na mão. Destreza é você conseguir fazer malabarismo com vários tomates. Constituição é você aguentar comer um tomate vencido ou envenenado. Inteligência é você olhar para a coisa e saber que é um tomate. Sabedoria é você comer a coisa e saber o gosto do tomate. E carisma é você convencer o tomate a ser servido numa salada. Ou que o tomate não é um tomate. Você pode também enganar uma pessoa dessa forma. Um jeito de usar também o carisma.
E não só isso, o próprio livro também confirma o que eu estou falando, né? As 3 principais jogadas do jogo, que essa frase foi uma merda. Parabéns, livro, traduzido com a bunda. Testes de habilidades, testes de resistência e jogadas de ataque dependem dos 6 valores de habilidade. Ou seja, toda jogada base dentro deste jogo sempre vai depender desses 6 habilidades, desses 6 atributos. Como vai? Eu vou relativamente bem cheia da cabeça, eu não vou mentir. Convencer o tomate a virar uma salada. Caraca, se tu convence um tomate, você convence qualquer um. D&D tudo é possível, afinal de contas. Tudo é possível, exatamente. É um jogo de interpretação. Nós conseguimos ter posturadores burros no D&D. Sim. É uma possibilidade. Até porque Sim. a vida real também fala, né? Não é porque você é inteligente que você é sábio. Tem uma grande diferença entre um e outro. Eu desabilitei a supressão de ruído. Como tá meu áudio? Tá normal porque não tá com ventilador na tua cara. Beleza. Eu vou ter que virar esse ventilador depois. Mas... Milagre, a taverneira de depois. óculos. Como eu disse, eu uso óculos na vida real, porém, entretanto, todavia, eu não gosto de óculos, então eu não coloco meu modelo com. Só que eu achei que combinou muito com esse modelinho de professora e eu quis deixar os óculos. Eu também tentei Verdade, pegar o que óculos você mais fica bird comigo. possível, tá ligado? Porque, tipo assim, a professora de sete duvidosos. Professora de sete duvidosos. Você é uma pessoa que cometeria atos duvidosos se você fosse professora licenciada. Que papo é esse, velho? Eu ainda tenho escrúpulos, sabia? Poucos, mas eu tenho. Desculpa, eu não percebi. Ah, não. Tá, beleza, então, né? Aí, ó. No meio da aula, o ajudante está defamando a professora. Isso dá processo, hein? Dá processo, hein? Vai perder o teu emprego. Oi. E a primeira forma de você descobrir como é que esses atributos funcionam dentro do jogo é como eles vão afetar as suas rolagens, que são com os modificadores. Existe uma tabela específica para esses modificadores. E a minha mordida, mas eu já dei sua mordida, ele até comentou. Sente? Ele foi embora, aí voltou. Sente? Tô aqui. Ah, tá. Calma. Eu falo, ô Sente, I am eu here. dei a mordida nele e ele não prestou atenção na mordida, olha lá, ó. Presta atenção no serviço, menino. Ou melhor, na aula. E o leitinho não foi porque apareceu muita coisa, eu não tinha visto coisinha. Então como você viu o leitinho do menino enquanto eu leio aqui o PDF? Sente? A resposta seria bem-vinda. Eu juro pra você. Tá bom, eu sirvo. Leitinho, não deixa o Aê. leite cair, hein? Aê, Não, pô. eu tô sendo. Você ficou calado por um tempo. Ok. Modificadores. Cada uma das habilidades de uma criatura, eu estou citando o livro agora no momento, né? Possui um valor. Um número que define a magnitude desta habilidade. Um valor de habilidade não é apenas uma medida de capacidades inatas, mas também abrange o treinamento e a competência da criatura e atividades relacionadas a essa habilidade. Um valor entre 10 e 11 é a média de um humano normal, mas os aventureiros e muitos monstros estão acima da média na maioria de suas habilidades. Um valor de 18 é o mais alto que uma pessoa normalmente atinge. Aventureiros podem ter valores tão altos quanto 20, e monstros ou seres divinos podem ter valores tão altos quanto 30. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiramente, uma ficha em regras normais dentro deste jogo, né? Ele possui apenas um total de 20 pontos de atributo, que é mais ou menos o dobro, né, de um humano normal. Você tem o dobro da capacidade, como é que se diz? Numeralmente falando, do que seria um humano normal dentro do jogo. Capacidade máxima de um ser dentro desse mundo. Obviamente, baseado em regras e como os multiplicadores funcionam, não é 1 para 1, é um pouquinho mais exponencial esse crescimento. Porém, entretanto, todavia, né, já dá uma regra muito importante, que é sem regras da casa, sem que o seu mestre diga ao contrário, ou alguma habilidade que você possua diga ao contrário, o valor máximo que você pode ter em uma ficha é o número de atributo, no caso, é o número 20.
eu caí na hora de ouvir você dando a mordida. Por minha internet está horrível. Posso receber outra? Só porque você caiu. Nha. Moído. Aí vai cair de novo. Porém, falar que é de entretanto, noite. todavia, monstros aqui não obedecem essa regra, podendo passar muito além desse número. Depende do balanceamento e de como o mestre vai reagir, né? O quanto de dano ou até mesmo o quão rápido vocês conseguem lidar com certas criaturas. Mesmo que o seu dano não seja alto, talvez vocês sejam um grupo bem coordenado. Então vocês conseguem lidar com criaturas extremamente fortes sem ter muitas baixas ou levar muito dano. Então ele vai optar por criaturas mais poderosas. Isso vai de acordo com o que o mestre vai fazer. Nós vamos ter uma coisa específica de como é mestrar depois de passarmos pelo básico de como é ser um jogador, obviamente. Porque o que adianta você ensinar um sistema e não ensinar, né, como mestrá-lo? Sim. Esse eu ouvi, que bom. Show. Show de bola. Exato. E continuando aqui, para determinar o modificador, eu vou terminar essa parte de modificadores e passar para você, porque, né, a gente vai entrar em vantagens e desvantagens e depois passar para bônus de proficiência. Vou passar para você isso. Cada habilidade também possui um modificador derivado de seu valor e variando entre -5 para um valor de habilidade de 1 até +10 para um valor de 30. Como eu disse, você não vai chegar até esses +10 normalmente dentro das regras do jogo, porque, né, o cap para jogadores é de 20 nas regras padrões do jogo. A tabela de valores e modificadores de habilidade registra modificadores de habilidade de 1 a 30. Para determinar um modificador de habilidade sem consultar a tabela, você deve subtrair 10 do valor de habilidade e em seguida dividir o total por 2, arredondando para baixo. E aqui ele mostra a tabela, né? 1 é igual a -5, 2 e 3, -4, 4 e 5, -3, 6 e 7, -2, 8 e 9, -1, 10 e 11 é a média, é o 0. Você não ganha nem perde durante esses rolamentos. 12 e 13, +1, 14 e 15, +2, 16, 17, +3, 18, 19, +4, 20, 21, +5, 22, 23, +6, 24, 25, +7, 26, 27, +8, 28, 29, +9 e 30, +10. Posso beber na sua aula, Taverneira? Contanto que você não cause problemas, não tem problema. Existe uma forma mais simples. A regra básica é o seguinte. Para isso, para assimilar de cara, né, os valores de habilidade e os modificadores que derivam deles. O valor de habilidade, ele é no mínimo 1. Se você tem um valor de habilidade 0, você não consegue exercer aquela habilidade, então você é basicamente inútil. Exatamente. Isso você não é inútil só com aquilo, você é inútil no geral. No geral, boa. Ok, continua. E aí você começa com 1 e você vai até o 30. O 30 é o hard cap. Sendo no 1, você começa com -5 e depois disso, a cada 2 pontos no valor de habilidade, aumenta o modificador em 1. Exatamente. Então 1 é -5, e aí 2 e 3 -4, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega no 10. 10 e 11 é 0. Depois, 11 e 12 é +1, 12 e 13 é +2 e por aí vai. Então, a cada 2 aumenta 1. E aí também tem um cálculozinho que é meio chato, mas hoje não é o dia de aprender matemática. Hoje é o dia de aprender como rolar os dados. Exatamente. E o que isto quer dizer com esses modificadores, né? Isso quer dizer que, baseado no número que você tem no seu atributo, você vai, na sua rolagem, né? Para rolada, aquela... Com certeza, sua bela rolada. Você vai adicionar ou subtrair o valor do modificador do resultado do seu D20. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa com 15 de força e 8 de inteligência, usando o valor máximo de uma speed build e o mínimo de uma speed build padrão do jogo, né? Você é um personagem level 1 e você quer fazer um teste de força e você tem um atributo 15. Como diz aqui na tabela, +2. Você vai rolar o seu dado que, por exemplo, caiu, sei lá, 17. Neste número 17 do dado, você vai adicionar +2
18, 19. O total da sua rolagem, da sua rolada, sua bela rolada tem um total de 19. Você vai passar esse número para o mestre. Assim como a sua rolada de 17, para o seu modificador de inteligência, que é 8, ali como diz a tabela, né? 8 e 9 é menos 1. Você vai subtrair 1, tendo o total da sua rolada 16 ao invés de 17 ou 19, como é o caso do outro. Esses modificadores são extremamente importantes porque eles vão afetar também coisas futuras. Então é bom manter anotado isso, se você quiser realmente aprender. Mas esse é o básico. Qualquer valor acima do 1, né, vai modificar o valor de menos 5 do modificador de 2 em 2. 2, né, como eu disse, 2 e 3 é menos 4, 4 e 5 menos 3, e você vai subindo até o 30, que é o mais 10. Você pode também fazer o oposto. Sendo 30 o mais 10, tem muita rolada nesse negócio. Com certeza, na rolada é a coisa mais importante do RPG. Exatamente, é. se você ainda não pegou essa parte, pegue na rolada. Exato, pegue como uma rolada funciona. Meu Deus do céu. Você também pode fazer o oposto do 1, né? 30 sendo mais 10. Descendo de 2 em 2, você vai descendo um número do modificador. Sendo 28, 29, né? Mais 9, Mais 9. 26, 27, mais 8. Fica bem fácil. Eu prefiro a parte do começar pelo meio, sabendo que 10 e 11 são mais 0. Porque sim, 10 e 11 sendo mais 0 já te dá essa base que você tem que contar de 2 em 2 cada número. Então, né, 2 números abaixo, menos 1, 4 números abaixo, menos 2, mais ou menos dessa forma, assim que eu faço o cálculo, o que você achar melhor, contanto que você acabe gravando isso, né? E aqui até mesmo o que foi dito pela minha pessoa, para terminar a parte de modificadores, né, de habilidade. Devido aos modificadores de habilidade afetarem quase todas as jogadas de ataque, não é quase, literalmente todas as jogadas de ataque, testes de habilidades e testes de resistência, os modificadores de habilidade aparecem mais frequentemente durante o jogo do que os próprios valores de habilidade em si. O modificador é a parte mais importante destes valores. Os valores são só para você manter o cálculo, porque big numbers, tipo assim, números grandes, subindo, é dopamina, game design básico. Sim. É muito mais interessante você ver, né, como é que se diz? Ver 14 e 15 na sua ficha com um modificador de mais 2 do que você ter mais 2, você ter 2 de força, mais 2 e adiciona mais 2. Não só é muito simples, como é muito chato você ver esse número desse jeito. Professora, no decorrer do RPG, podemos evoluir nossa força ou inteligência? Ou outras coisas? Sim, isso é baseado em experiência, envolve combate e algumas outras regras, né, de subir de nível e tudo mais. Mas de acordo conforme vocês enfrentam novos desafios, o mestre vai te dar experiência, né? Que isso vai ser uma aulinha um pouquinho mais pra frente. E em determinado, você vai subir de nível, exato, quando a gente chegar em classes e níveis de classes, né? E de acordo com determinados níveis, porque em D&D não é toda vez que você sobe de nível que você pode aumentar esse valor, mas classes específicas dizem quando você pode aumentar esse valor. E você pode, sim, ficar mais forte à medida que o jogo progride e, né, seu personagem evolui junto com a sua experiência também no jogo. Minha régua caiu, que eu tava balançando igual reguinha de apontar pro Eu não ironicamente estava apontando para minha tela com essa jossa. Para poder ler. Vou pegar ela aqui, ok? Então é mais ou menos assim que funciona quando a gente chega na vantagem e desvantagem. Sente, como funciona a vantagem e desvantagem nesse jogo? Porque, obviamente, num jogo focado em fantasia medieval, vai ter combate, e combate normalmente envolve situações vantajosas e situações desvantajosas para, né, os jogadores ou os envolvidos no momento, até mesmo para os inimigos que os jogadores estão enfrentando. Mas como funciona quando a gente fala vantagem e desvantagem mecanicamente nesse jogo? Vantagem e desvantagem. Vamos lá. Quando você faz
Quando você decreta que você quer fazer uma ação, como a taverneira já disse, você vai fazer um teste. Esse teste é um D20, mas alguma coisa. Sempre Pode ser importante várias lembrar, coisas. sempre importante lembrar aqui como uma notinha. Se você está Uhum. jogando com o seu mestre e você quer fazer algo, você fala o que você quer fazer primeiro e depois você Isso. faz a rolagem. Porque é importante comunicação. Etiqueta básica. Exato. E o mestre De precisa RPG. saber o que você vai fazer. Ele não tem como ler a sua mente, então não saia rolando o dado sem antes perguntar para o mestre: eu vou fazer isso, ou dizer, eu posso fazer isso em tal circunstância para tentar tal, tal, tal. Etiqueta básica, faça isso. Pior coisa é o cara que só rola o dado no silêncio e depois fala: mestre, eu rolei percepção aqui, deu 17. Exato. Percepção não para faça que o isso. que você quer fazer, sempre diga pro seu mestre quais são as suas intenções. Afinal de contas, ele é o mestre do jogo, ele é o dono do mundo que você está interagindo com. Ele vai decidir se certas situações são possíveis e impossíveis, qual é o grau de dificuldade, né? E vai liberar para você fazer aquela rolagem. Não só isso, como também tem a vez dos outros jogadores, especialmente se você está jogando em grupo. Sim. Para vantagem e desvantagem. Você vai fazer lá o seu rolamento, né? Você pede, mestre, eu quero fazer um teste de percepção, como foi citado antes. Exato. E aí, existem circunstâncias dentro do jogo, sejam elas listadas por regra, em verbo, ou seja, elas faladas pelo mestre, inventadas na hora, dependendo, né, se for apropriado para a ocasião, que vai dificultar ou facilitar o seu rolamento. Então, ao invés disso vir no formato de bônus ou penalidades matemáticas, você só vai ganhar vantagem ou desvantagem. Vantagem e desvantagem, independente de qual dos dois você tiver, você sempre vai rolar 2 dados, né, 2 D20 no lugar de 1. Uhum. Se você tem vantagem, você escolhe o melhor dos valores. Se você tem desvantagem, você escolhe o pior dos valores. Exato. Lembrando Mestre, que... teste de percepção. Posso fazer? Pode. Porém, essa tempestade de areia ao seu redor está dificultando a sua visão e você vai fazer o teste de percepção com desvantagem. Vai lá, rola 14 e 8. Percepção falhou. E aí, por exemplo, quero fazer um teste de percepção, porém, na minha forma selvagem de druida, eu sou um lobo. Piscada para ontem. Então, eu tenho vantagem no meu teste de audição dependendo do olfato. Você pode fazer esse teste com vantagem. Entendeu? Exato. Mas tem um pequeno detalhe de vantagem e desvantagem. Vantagem e desvantagem sempre será rolado apenas com 2 D20. Embora o número virtual de vantagens e desvantagens ainda compitam, um pode anular o outro, digamos. Você tem vantagem nesse ataque, mas as condições te dão desvantagem, é um rolamento normal. Você cercou o seu inimigo. Você possui vantagem. Uhum. Alguém te deu outra vantagem por cima disso, por algum outro motivo, seja uma magia ou alguma habilidade dele, né? Você vai atacar esse inimigo, você tem 2 vantagens, porém o seu número de dados ainda vai ser 2. Se alguém te der desvantagem nesse ataque, você atacou e aquele inimigo tem alguma forma de defesa para te dar desvantagem. Você tem 2 vantagens. Você só vai tirar uma. Você ainda tem a vantagem, porém o seu número de dados nunca vai mudar. Se você tem vantagem, você vai ter a vantagem. Se você tem desvantagem, você tem a desvantagem. Se um anular o outro, o rolamento é normal. Sim. Sempre 2 D20, nada mais. Yay! Eu acho que isso encerra a parte de vantagem e desvantagem. É uma regra bem simples, porém existem diversas formas e isso é bem... como é que se diz? Situacional. A gente vai passar por algumas regras, obviamente, situacionais que vão dar vantagens. A gente vai passar também mais futuramente para certas magias e tudo mais. Para dar uma coisinha para entender mais ou menos como é que funciona. Mas, por agora, nós temos os bônus de proficiência. O que são os bônus de proficiência, mestre? Meu querido Sente, o mestre, o dono de trono de Âmbar e Armianar. O dono do trono. Eu gostei. Os bônus de proficiência, taverneiro. Bônus de proficiência, como o nome sugere, né, proficiência não é uma palavra que a pessoa normal está acostumada a falar, né, no dia a dia, proficiência, mas isso, né, se É uma palavra que no nosso existe, dia a dia. confia.
Porque a gente fala. Não, ela é uma palavra que existe. Sim, sim, eu tô zoando. Proficiência representa perícia, habilidade e treinamento em alguma coisa. Meio complicado. O que é meio complicado? A O parte que é meio da complicado? vantagem e desvantagem, talvez eu não tenha explicado muito bem, né, como funciona. Não, eu posso explicar de novo, se não ficou. Porque também na maioria da nossa audiência tem TDAH. Então pode ser difícil de entender algumas coisas às vezes. Sim, sim, sim. Eu sei muito bem. Mas enquanto ele não responde, continuando com o bônus de proficiência. O bônus de proficiência é um bônus que se aplica a determinados rolamentos quando você tem alguma forma de treino ou experiência ou perícia de alguma habilidade notável nesse teste, nesse rolamento que você vai fazer, nesse rolamento com D20 que você vai fazer. Cadê? Vou pegar aqui um exemplo de proficiência. Eu literalmente estou vendo vocês enquanto corto o cabelo. O homem mais dedicado do. O homem é dedicado. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui da jogada de ataque, que a gente vai falar depois, né, sobre combate. Jogada de ataque com arma. Vamos dizer aqui uma espada curta. Eu vou atacar com uma espada curta. Eu sou um guerreiro. E o guerreiro, ele é proficiente. Eu acho que esse nível de explicação é mais difícil. Eu acho que eu vou com o livro aqui. Os personagens têm um bônus de proficiência determinado pelo seu nível. Traduzindo, cada nível vai ter um valor, né, fixo baseado em uma tabela. Monstros também têm esse bônus que está incorporado a um, né, bloco de estatísticas. O bônus de proficiência não pode ser adicionado a uma única rolagem de dados. A uma única rolagem de dados ou outro número mais de uma vez. Por exemplo, se duas regras diferentes dizem que você pode adicionar seu bônus de proficiência em um teste de resistência de sabedoria, você deve adicionar o bônus apenas uma vez. E o bônus de proficiência apenas quer dizer, né, que você tem a capacidade de fazer aquela coisa. Você sabe fazer aquela coisa. Qualquer um pode balançar uma espada. Vamos àquela coisa que ele estava falando. Se você não tem proficiência naquela espada, você não vai adicionar o seu bônus de proficiência. Entender os dados, entender os rolamentos de dados sem ter dados como exemplo. Eu vou fazer uma coisinha sobre a vantagem aqui rapidinho. Sente, me acha pra mim um PNG de um D20, por favor. D20. Sim, enquanto termino. Então, a proficiência é aquilo que você sabe fazer. Se você pegar, voltar aqui, se você pegar uma espada e você não souber usar, você vai ter mais, como é que se diz? Você não vai saber, como é que é a palavra? Eu buguei agora. Você vai ter menos, matematicamente dentro do jogo, menos números para facilitar o seu acerto contra, né, fazendo aquele ataque, né? Se você é proficiente com essa espada, você vai ter mais ajuda do sistema em si para você poder, né, usar esta espada. Me manda tudo menos pelo Discord, por favor. Como é que eu vou te mandar de alguma outra forma? Sei lá, cara. Porra, não tem outro lugar que você receba isso. Tem sim, WhatsApp. Porra. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Porque senão vai morrer meu stream. Tá, deixa eu... Não vai ter PNG. Ah, foda-se então. Não tem como eu pegar essa jossa. Porque eu ia fazer uma bisoiadinha aqui. Mas, né, proficiência é pra isso. Deixa eu tentar voltar na vantagem e desvantagem. O rolamento normal é um D20. Vamos voltar pra vantagem e desvantagem. Eu quero explicar isso direito. Eu quero explicar. Você consegue colocar, tipo... Você consegue botar um Dice Roller do Google e depois só colocar isso? Eu não quero abrir o navegador! Tá. Esse é o problema. Não vai lagar tudo. Onde é que eu tava? Ah, tá. Imaginamos que uma rolagem normal é um D20 só. Apenas um D20. Imagina um D20 na sua cabeça, um dado só. Vantagem e desvantagem, você vai rolar 2. Desvantagem, você pega o menor número dos dois. Vantagem, você pega o maior número dos dois. Uma vantagem requer uma adição de dado, uma desvantagem, uma adição de dado. Ponto. Vantagem e desvantagem se anulam. Se você tem uma vantagem,
e alguém te dá uma desvantagem, ou uma situação te dá uma desvantagem, vira uma rolagem normal. Você nunca vai ter mais de 2 dados, porém, a quantidade de vantagens ou desvantagens que você tem vai ditar se você vai ter uma rolagem normal, uma rolagem com vantagem, uma rolagem com desvantagem. Dito isso, digamos que você tem 2 vantagens e alguém te dá uma desvantagem. Você ainda vai fazer rolagem, uma rolagem com vantagem, porque, né, você tinha 2. Se você perdeu uma, você ainda tem uma vantagem. Digamos que você tem 2 desvantagens e alguém te deu uma vantagem. Você ainda vai fazer esse rolamento com desvantagem. Porque 2 menos 1 ainda é 1, então você tem... D20 é o dado de 20 lados, certo? Exatamente. Basicamente, 1 mais 1 ainda vai ser 1. 1 menos 1 é 0. E 0 menos 1 é menos 1. Exato. Então você vê, você tem mais vantagens ou mais desvantagens? Se você tem mais vantagens, você faz o rolamento com vantagem. Se você tem mais desvantagens, você faz o rolamento com desvantagens. Se você tem o mesmo número de vantagens e desvantagens, ambas se anulam e você faz um rolamento normal. É assim que vantagem e desvantagem funcionam. Lembrando que, né, obviamente, novamente, o seu número de dados em si nunca soma além de 2. Isso fica né, de fora. É uma coisinha de fora que você tem que manter em mente. Parece difícil, mas conforme você vai jogando, você vai pegando, você vai colocando isso em prática, fica realmente bem fácil de entender que, né, é matemática básica que só vai decidir se você vai rolar com vantagem, desvantagem ou nenhum dos dois. Só vai decidir isso. Não vai afetar o seu número de dados praticamente quase nunca. Voltando ao bônus de proficiência. Eu havia falado. Bônus de proficiência. Página 175 do livro. Eu quero... Não sei o que Ok. achou? Achou? Gente? Não, calma aí, eu não baixei o PDF. Eu tenho esse PDF de cabeça. Aham, tô Eu percebendo. também não preciso. Tu não me vem com essa, não. Eu tô brincando contigo, calma. Porra. E como eu ia dizendo, né? A proficiência dita se você sabe ou não usar tal objeto, e saber ou não usar tal objeto vai te dar, né, mais números na sua rolagem. Eu ia dizer vantagem ou desvantagem no coisa, ou dar mais vantagem, mas vantagem e desvantagem são coisas diferentes. E aqui também diz, ocasionalmente, o seu bônus de proficiência pode ser multiplicado ou dividido, duplicado ou reduzido pela metade, por exemplo, antes de ser aplicado. Por exemplo, uma característica de especialização do ladino dobra o bônus de proficiência para certos testes de habilidade. Se uma circunstância sugere que o bônus de proficiência se aplica mais de uma vez para uma jogada, você ainda deve adicioná-lo apenas uma vez e multiplicar ou dividir o bônus apenas uma vez. O que isso quer dizer? Classes especialistas, que não são os experts, né, ditam se você pode ser especializado naquilo. A proficiência realmente é se você sabe ou não fazer uma coisa, e o quão bem você sabe fazer aquela coisa. Se você só sabe fazer aquela coisa, você tem proficiência nela. Se você sabe fazer aquela coisa muito bem, você dobra esse modificador de proficiência e você é um especialista naquela coisa. Se você não sabe fazer aquela coisa, você não tem proficiência, você não soma nada deste valor fixo de proficiência baseado por nível. A gente vai passar em quais são os valores fixos de proficiência quando a gente chegar nos níveis, mas isso aqui é a base. Você explicou, desculpa, não prestei atenção, você explicou como eles aplicam no rolamento? É da mesma forma, né? Calma, não chegou. Mas é da mesma forma. Eles aplicam em adição aos seus atributos. Vamos dar, por exemplo, novamente a espada que você iria. Explique, você, no caso.
Você ia dar o exemplo da espada? Explique. Sim. Agora o seu exemplo de rolamento. Um guerreiro que usa uma espada curta. E guerreiros são considerados proficientes em espadas curtas. Logo, quando ele fizer o ataque, ele vai usar lá o valor, o modificador da habilidade que ele quiser aplicar, seja força ou destreza, porque a gente vai explicar mais na frente. E como ele é proficiente, também nesse ataque ele vai somar o bônus de proficiência dele. Se ele não fosse proficiente, ele não somaria o bônus de proficiência. Ou seja, seria um valor menor para ele tentar acertar o alvo. Por aí, eu acho que tem uma forma mais simples. Um personagem vai usar uma espada. Vamos dizer uma espada longa, uma espada curta. Espada longa porque usa força, né? Força acho que é a característica mais universal de RPG. Justo. Você vai bater com essa espada longa que usa força. E para isso você precisa fazer uma rolagem de ataque usando um dos seus atributos mencionados ali em cima. Você é o guerreiro com a 15 de força que eu falei. Não guerreiro não, o jogador com 15 de força que eu falei, quer dizer. E você não é proficiente nessa espada. Você vai rolar o seu D20, adicionar mais 2 da sua força, e é isso. Você não adiciona mais nada. E acabou. Porém, agora você é um personagem com 15 de força, proficiente com esta espada longa. Você sabe como usar essa espada longa. E você é nível baixo. Seu modificador de proficiência também é mais 2, igual ao seu modificador de força. Mais 2. Quer dizer que quando você atacar com esta arma que você é proficiente, que você sabe usar, você vai adicionar um total de mais 4, mais 2 da sua força e, obviamente, mais 2 da sua proficiência. Sabe o que a gente vai precisar semana que vem? Semana que vem não, né? Na próxima aula junto com o overlay. A gente vai precisar de um quadro negro pra desenhar, porque facilita. Sim, eu quero o overlay é justamente pra isso. Eu quero que tenha um quadro negro no meu overlay pra eu fazer isso. Não só colocar coisinhas, imagens e tudo mais, mas poder desenhar. Justo. Nele. Pode puxar, pode continuar. Eu quero te dar mais voz, que eu tô falando demais. Não, então, o que você falou, proficiência é basicamente isso, mas ela também pode ser aplicada em outras coisas. Sim. O bônus de proficiência, no caso. Ele pode ser aplicado em outras coisas. Não Exato. necessariamente o bônus de proficiência ele vai ser usado, porque proficiência em si também pode se estender para coisas que não requerem rolamento tipo idiomas. Sim. A proficiência serve para ditar o que você sabe. Se você é proficiente em algo, você sabe usar aquele algo. Se vier a ser necessário, você usa o bônus da sua proficiência para fazer aquilo. E você falou das habilidades, né? Rolamento. E aí é que vem as especialidades que eu disse. A característica de você ser especialista em alguma coisa, né? Vamos dar um exemplo. O seu jogador, agora, digamos que ao invés de 15, ainda com as 15 de força, vamos deixar os 15 de força? Sim. Vamos manter uma constância, né? Okay, o seu personagem, ele não é proficiente em atletismo, né? Ele é forte, mas ele não é atlético. E o seu mestre pediu que você role alguma coisa que tem esse nome atletismo, né? Esse jogo tem uma perícia chamada atletismo. Você vai adicionar apenas o seu modificador de força. Porque se você é atlético, vai dar sua força. Seu modificador é 15, você adiciona mais 2 e acaba por aí. Assim como a espada, se você é proficiente nesse atletismo, você vai adicionar o bônus de proficiência. Se você tiver um dos níveis iniciantes, seu modificador é 15 e seu bônus de proficiência, né, seu modificador é mais 2, porque o seu atributo é 15, e o seu bônus de proficiência é mais 2, fazendo um mais 4. Mas, gente, o que acontece se eu for especialista em atletismo? Se você for especialista em atletismo, você pega esse bônus de proficiência, você dobra e aí você some. Exatamente. E é a coisa mais gostosa do planeta. O que quer dizer que, enquanto o cara
que não é treinado vai adicionar só o modificador de força. O cara que é treinado vai adicionar a força e a proficiência. Você, né? Enquanto os outros têm um mais 2 ou um mais 4, você que tem esse seu 15 bonitinho, mais 2 de força, né? E mais 2 bônus de proficiência por ele ser dobrado, você vai fazer uma rolagem de atletismo com mais 6. 2 mais 4. Porque o seu bônus de proficiência foi dobrado. E conforme você fica mais forte, o seu bônus de proficiência sobe com um nível. Ele não é fixo. E conforme você também aumenta o seu modificador de força, mais proficiente em algo você se torna, fazendo com que o seu mais 6 possa se tornar mais 8, mais 10, e por aí vai, conforme você vai se tornando cada vez mais... Como é que se diz? Você vai tendo cada vez mais afinidade com esta característica. Especialidades não são algo... Não é o tipo de coisa, né, que você vai ter à torta e à direito. É uma característica bem limitada. Porém, entretanto, todavia, é algo que existe. E não só isso, é algo que, dependendo do que você está fazendo com o seu personagem, é muito bom você ficar de olho, porque vale muito a pena você pegar algum tipo de especialidade. Para finalizar o bônus de proficiência, a forma mais fácil de você saber o bônus de proficiência é que o D&D dele vai de nível 1 a 20. Sim, sim. Existem 5 grupos. Eu acho que é melhor a gente Grupo com... deixar o valor da proficiência para depois. Porque a gente já deu o valor do atributo. Ó. Calma. Ok. Vamos trabalhar com níveis baixos, porque é o que eles vão ter, então mais 2. E a gente mantém fixo um número, então quando a gente começar a brincar com esses números, de aumentar, diminuir eles, quando a gente tocar em níveis, vai ser mais fácil da pessoa digerir. Ok. Mas tem uma coisa que eu gostaria de apontar no bônus de proficiência. Você sabe o que é, Santos? Não. Não? Você não sabe o que é? Não. É o que diz aqui, ó, no último parágrafo. Porque, embora você possa ser especialista em coisa de atletismo ou coisa do tipo, você não pode ser especialista em resistir em algo. Por isso aqui diz, em geral, você não pode multiplicar seu bônus de proficiência em jogadas de ataque e testes de resistência. Se alguma habilidade ou efeito permite que você faça isso, as mesmas regras se aplicam. Traduzindo, não é normal você chegar e ter esta, como é que se diz? Capacidade de dobrar a sua proficiência, de você ser especialista nessas circunstâncias. É algo que não é comum. Há exceções, mas nenhuma exceção é regra. O que mais temos na lista? Eu acho que a gente pode chegar... Como é que se diz? Eu acho que a gente pode ir para teste de habilidade e falar um pouquinho das perícias, né? Ou falar das dificuldades no caso de alguns testes de habilidade. E acho que a gente pode encerrar cedo hoje, não? Ou você quer estender? Pode ser assim. É uma boa, acho que uma pequena aula de introdução e tudo mais. É uma coisa interessante. Mas agora a gente vai para testes de habilidades, porque teoricamente é a última aplicação que falta a gente entregar. A gente comentou um pouquinho de perícias, o bônus de proficiência, embora tenha perícias ali, mas entrar em detalhes nisso a gente vai ter que entrar em detalhes em outras coisas, né? Mas, né, a gente já entrou mais ou menos no teste de habilidade e teste de resistência, a gente pode falar um pouquinho disso. Citando o livro, um teste de habilidade testa um talento inato do personagem, um monstro. Taverneiro, o Sente tem minha ficha como exemplo para facilitar para vocês. Sim, eu tenho. Eu não acho que Cadê? fique visível por agora. A gente vai precisar daquele overlay com quadro negro, que a partir da próxima aula a gente vai ter. A gente vai ter, exatamente. E a Vai ser gente- daqui a 2 semanas. Com certeza a gente vai usar, assim, é quinzenal. Então a próxima semana a gente tem outra coisinha. Bem mais chill, bem mais fácil de digerir. Mas por agora, um teste de habilidade, um teste... testa um talento inato do personagem ou um monstro e seu treinamento e um esforço para superar um desafio. O mestre exige um teste de habilidade quando um personagem ou monstro tenta uma ação que não seja um ataque, que tenha uma chance de fracasso.
Quando o resultado é incerto, os dados determinam os resultados. Eu amo isso, é a base de um RPG. E é o que eu gosto bastante, especialmente do sistema D20, é que os dados ditam o que vai acontecer. Se você fala que vai pegar uma pedra, você tem que rolar um teste, caso você não tenha força suficiente para levantar essa pedra. No caso, inata. Você vai ter que botar força para isso. Então você tem um nível de desafio. Pra você conseguir manter a linha de raciocínio. Eu tô mantendo relativamente bem a linha de raciocínio. Por incrível que pareça. Eu não esperava isso, eu juro pra vocês. Então, para cada teste de habilidade, o mestre decide qual das 6 habilidades é relevante para a tarefa e sua dificuldade, representada por uma classe de dificuldade, normalmente abreviada para CD. Quanto mais difícil a tarefa, maior é a CD. A tabela de classes de dificuldade típicas mostra a CD mais comum, sendo 5 muito fácil, 10 fácil, 15 moderada, 20 difícil, 25 muito difícil e 30 quase impossível. Obviamente para as regras padrões do jogo. Sente. Como seria um teste de habilidade para alguém tentar levantar uma pedra usando aquela força, aquele atributo de força 15 que nós falamos antes de modificador mais 2? Eu estou até impressionado. Eu também. Eu estou muito impressionado. Você vai rolar um D20 e você vai somar o 2, que é o modificador de força. Exato, mas o que o mestre vai pedir? Como o mestre vai pedir alguma coisa? Uma pedra ou uma rocha? Depende. Eu não tenho. Não sei porque uma rocha vai pedir força. Brincadeira. O mestre vai chegar pra você, tá vendo? Ele vai dizer o seguinte: a passagem está bloqueada por um pedregulho. Obrigado pela palavra culta. A passagem está bloqueada por um pedregulho e não tem nenhuma outra forma de dar a volta que você consegue observar. Então, ou você vai ter que tirar isso daí ou esperar ela sair andando. O que você vai fazer com essa pedra? Exatamente. Se eu tenho uma... como é que se diz? Para esse pedregulho, né? Você é o mestre e você vai decidir. A minha força é 15, como dita anteriormente. Qual seria a dificuldade para eu remover este pedregulho do caminho? Ela seria muito fácil, moderada, difícil? É um pedregulho grande, né? Sim. Mas eu estou... É grande. Sim. Eu sou um personagem 15 mais força, lembrando. Qual seria a dificuldade que você, como mestre, daria para esse pedregulho? Eu daria uma CD15. Uma CD15 moderada para eu empurrar este pedregulho. Então seria uma CD moderada. E se eu tentasse levantar o pedregulho? Aí seria mais difícil. Eu não daria 20 para você, eu daria 18. Mas pela base aqui seria mais ou menos perto do 20, então, né? Seria perto do 20, sim, porque é um esforço diferente. É um esforço difícil, então seria mais ou menos pro 20. Outras regras que a gente vai falar depois, que são mais complexas, que também envolvem os valores de habilidade, a respeito dessa parada de manipular pesos. Exatamente. Mas a gente não vai falar disso agora. E para fazer um teste de habilidade, jogue um D20 e adicione o seu modificador da habilidade relevante. Como acontece com outras jogadas de D20, aplique os seus bônus e penalidades e compare seus resultados a CD total. Então vamos lá. Eu tenho a minha força 15, né? No modificador mais 2 eu vou empurrar com a CD 15. Fiz um rolamento. Caiu 16, eu tenho mais 2, um total de 18. Sim. Eu consigo empurrar esta pedra e liberar a passagem para os meus companheiros. Esse pedregulho. Correto. Rolei. Caiu 13. Rolou. Mas eu tenho mais 2. Deu o 15. Eu passo ou eu não passo? Repete, por favor. Ela se perdeu. Não é que eu olhei pro chat. Eu me perdi nas coisas que foram ditas no chat. Como eu ia dizendo. Eu rolei este teste para mover o pedregulho, né? Uma outra situação. Caiu 13 no dado, mas eu tenho mais 2. Ficando 15. Eu sei que a dificuldade é 15. Eu passo ou não passo este teste? Você passa, sim, porque você empatou com a classe de dificuldade, então ainda é um sucesso. Exatamente. Último exemplo. Dessa vez eu rolei um 8. Meu total foi 11. Foi 10, quer dizer.
Meu total foi 10. O que acontece sabendo que a dificuldade ainda é 15? Você tenta ao máximo empurrar, 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 e você nota que a pedra não se move nem 1 centímetro. Quer dizer que eu não fui forte o suficiente para empurrar a pedra. Exato? Eu creio que uma melhor forma de explicar isso seria não que você não é forte o suficiente, mas sim que naquele momento você não tem a força adequada ou as circunstâncias adequadas. Porque ainda é um jogo de sorte. Lindo. Então, se você rolou baixo, isso não afeta, tipo, a sua força no geral. Só afeta a força que você conseguiu exercer naquele momento. É aí Do mesmo jeito, se você rolar 19 na força, porra, você assoprou e o pedregulho se moveu. Exato, é aí que entra o exemplo do roleplay que o Igor aqui colocou cansado com cedilha, doeu. Cancelo com sigilo, doeu, sim. Você está cansado, por exemplo. Exato, é aí que o elemento da interpretação chega. O mestre pode chegar e falar pra você, depois das aventuras que vocês tiveram, você está exaurido demais para poder mover essa pedra, você se cansou demais e você agora não consegue trazer a sua força para conseguir empurrá-la. Talvez mais tarde você consiga. Depois de um pequeno descanso, ou ele pode fazer o seguinte, que é uma liberdade que o mestre pode fazer. Eu vou aumentar a sua dificuldade, nem que seja um pouco, saindo um pouquinho do moderado e difícil, talvez 16 ou 17, para você tentar novamente. O jogo ainda é de sorte, você pode escolher fazer isso ou não. Vai de cada mestre, de como ele vai lidar com a situação. Eu faria isso, né? Particularmente, aqui dando dicas. Dando dicas, sim. Sim. Se eu fosse interpretar esta situação ou lidar com a situação como mestra falando que ele está cansado. Então, depende muito das coisas que estiverem acontecendo. Pode ser também o estado mental do personagem. Então, nessas horas, entra aqui o quesito de interpretação do personagem, né? Do porquê ele não conseguiu empurrar aquela pedra, mesmo tendo a capacidade para tal. Homem da comédia. Tio Edgar, muito obrigado pelos R$2. E ele pergunta, mas e se eu fumar a pedra? Aí você vai ter que fazer um teste de constituição, porque não é uma pedra, é um pedregulho. Se tu vai bater um pedregulho, meu irmão, você tem que ter pulmão. E qual seria a dificuldade para uma rolagem de constituição para fumar um pedregulho? Porra, 20. Se um pedregulho que bloqueia uma passagem... Difícil! Não é muito difícil nem quase impossível. Você ainda com o seu modificador, digamos que seja igual ou de força, 15 para ter um mais 2, vamos manter um número fixo. Se você tirar um 18 nesse dado, que Deus o tem, se você não tirar, você ainda pode tirar um 20 ou até mesmo passar, se você tirar um 19, um 21, ou até mesmo 20 com o 22, ou se você estiver usando, obviamente, uma regra alternativa de que 20 sempre é crítico, você fuma e acha pouco. Em compensação, você também vai precisar de um cachimbo gigantesco para fumar um pedregulho. Isso é verdade. Porque eu tenho quase certeza que você não vai conseguir rolar para enfiar no bem bolado. Você vai precisar do cachimbo. Risadas da taverneira são sempre bem-vindas. Muito obrigado. As de vocês também são. Sim. Pelo visto, o Pix tá funcionando bem. Deus é mais. Deus é mais. Até porque eu vou precisar desse Pix a partir do mês que vem. Ai, ai. Bom, eu acho que por hoje é isso. Vamos terminar aqui a parte do coisa, né? Cadê? Não, é a parte do teste de habilidade. É isso. E obviamente também tem um teste de resistência, que a gente pode terminar com isso. Algumas vezes os esforços de um personagem e de um monstro são diretamente opostos um ao outro. Isso pode ocorrer quando os dois estão tentando realizar a mesma tarefa e só um pode ter sucesso. Uma tentativa de pegar um anel mágico que caiu no chão. Essa situação também se aplica quando um deles está tentando impedir o outro
de completar um objetivo. Por exemplo, quando o monstro tenta forçar a abertura de uma porta que um aventureiro está tentando manter fechada. Em situações como essas, o resultado é determinado por uma forma especial de teste de habilidade, chamado teste de resistência. Por exemplo, se um personagem tentar subir um penhasco perigoso, o mestre pode pedir um teste de força, atletismo. Se o personagem for proficiente em atletismo... Eu estou lendo a coisa errada, desculpa. Eu errei. Desculpa, eu errei. Esse livro me buga. Olha, ó. Vai precisar de 2 pontos pro mês que vem, tá passando fome? Não, ironicamente, tô sim. Mas é pra outra circunstância. Voltando aqui, ó. Desculpa, eu comecei a ler a parte errada. Eita, pega a professora, tá lendo o roteiro. Nós temos material didático. Está no nosso servidor do Discord, exclamação Discord. Nós temos o livro do jogador disponível, que é o material didático que nós estamos usando. Vocês podem abrir e baixar na nossa seção de livros, ali, livro do jogador Dungeons and Dragons, né? Quinta edição, D&D quinta edição. E nós estamos sempre falando a página, eu estou atualmente na página 176 e eu acabei cometendo uma gafe. Voltando aqui, né? Chamado de teste de resistência. Ambos os participantes de um teste de resistência. Pra galera que quiser achar com mais facilidade nos livros, né? Os sistemas respectivos estão pinados nesse canal. Só você descer os pins até você achar D&D e ir até a mensagem. Como eu disse, meu PC bugou e meu celular não é bom por enquanto para abrir várias janelas. A gente vai resolver isso a partir da próxima stream. Mas a gente já tinha adiado uma vez e a gente não ia deixar imprevistos adiarem essa, até porque não eram imprevistos grandes. Voltando aqui, ambos participantes de um teste de resistência fazem um teste de habilidade apropriados para os seus esforços. Eles aplicam todos os bônus e penalidades apropriados, mas em vez de comparar resultados de uma CD, eles comparam os resultados de seus testes entre si. Né? Isso é um exemplo de como fazer um teste de resistência com 2 pessoas. Vamos usar o exemplo da porta? Sente te amo, só queria dizer isso. Nós amamos o Sente amo também. Ó, um arpejo nele. Blau. Oi, Júnior. Olá, Júnior. Blau. Sim, seja bem-vindo. Sente. O monstro está tentando abrir a porta e o aventureiro está segurando. Qual seria a jogada, né, de habilidade que o monstro faria? E qual seria o teste de resistência que esse aventureiro faria para manter a porta fechada? Um monstro, ele tá querendo abrir a porta para arrombar, eu imagino, provavelmente seria um teste de força do monstro e o aventureiro corresponde com o próprio teste de resistência de força. Qual é a diferença de um teste de força puro para um teste de resistência de força? O teste de resistência, ele é feito para, como o nome diz, resistir a alguma coisa que é nociva a você. Ele é reativo. É literalmente botar um exemplo bruto da vida real. Você tá vendo um carro vindo na sua direção enquanto você atravessa a rua, carro desgovernado. Você vai fazer um save de destreza, um teste de resistência de destreza para sair da frente. Uhum. Isso eu creio que isso esteja escrito no livro também. Você não pode se induzir a fazer um teste de resistência, como você pode com um teste de perícia ou habilidade. Uhum. Você não pode falar, mestre, eu quero fazer um teste de resistência. Não. O teste de resistência ele é reativo. Quando alguma coisa acontece com você, você vai ser forçado a resistir. Então, como tem um monstro empurrando a porta, o aventureiro vai querer fazer o teste de resistência de força para manter a porta segurada. E se nessa situação tivesse mais aventureiro? Se um falhar e o outro conseguir, o aventureiro que falhou sairia da cena ou aconteceria alguma coisa? Quando você tem uma regra específica para isso. Quando Sim. você tem mais de uma pessoa fazendo a mesma ação, você costuma ter uma ação de ajuda. Que é uma das pessoas vai fazer o rolamento, porém, a ajuda da outra pessoa vai dar vantagem para a resistência da pessoa que está empurrando. Se tivessem mais de um monstro empurrando, eles teriam vantagem caso fosse só um aventureiro segurando a porta. Né? E funcionaria mais ou menos desse jeito. Se você quiser manter de um lado só, ele teria ou desvantagem, no caso. O monstro rolaria normal e ele teria desvantagem se fosse um só.
Caralho. Porra, gente. Fala de forma mais natural. Calma lá, né, cara? Para de agredir os views, porra. Eu falei. Não tô agredindo ninguém, tô agredindo a Sony, na verdade, com todo respeito ao Júnior, mas realmente que a Sony lamba a própria caceta. Mas existe uma pequena pergunta. Ah, Eu sei que numa rolagem pura do atributo de força, eu só rolo força. Mas eu posso sim, adicionar alguma coisa a mais em um teste de resistência? sim, você pode adicionar o seu bônus de proficiência, como você já falou antes. Por exemplo, se você for um guerreiro, o guerreiro proficiente em teste de resistência de força, então ele adiciona aquele mais 2 se ele tiver no nível 1. Então Então ele quer, tem chances maiores de resistir, então se quer ele for dizer que proficiente. nessas circunstâncias, se a gente aplicar o que foi falado ali pelo nosso querido tio Edgar, né? De ter mais pessoas envolvidas. Digamos que eu tenho um companheiro. Um é mais forte do que o outro. Seria sábio deixar a vantagem para o companheiro que tem essa proficiência em teste de resistência de força, correto? Seria sábio, se o mestre não considerar que seria metajogo, seria sábio sim. Mas, Interessante. tipo, pra muita galera novata, é muito normal o jogador ficar pensando, eu tenho mais atributo disso, eu tenho proficiência naquilo. O jogador, ele vai naturalmente seguir essa rota porque ele quer vencer. Então, Sim, sim, sim. Mas ainda assim a gente pode dizer que. Né? É... Depois do novo computador do Sente tá mais ativo no chat. Que legal isso. Sim, porque ele consegue fazer as coisas agora. eu consigo, eu tô fazendo várias coisas agora. Ele não, como eu disse, ele tá com um computador melhor do que o meu. Então, encerrando a série de Elden Ring, vocês vão ver todas as perspectivas, a maior parte, por volta dele, se o jogo for mais pesado e tal. Só queria dizer isso. O que me dá Sim, esperanças pra eu poder voltar a fazer stream de Rainbow Six. É. eu tenho coisa nada da porra do jogo. Mais engraçado ainda. E eu pego free kill. Tem no canal central Imperativo arroba que Sente nada. sobre isso. Sim, sim. Ele tá fazendo coisas pra mim agora. Vai ter que dividir o Sente pra mim, tá, Venera? Aliás, Sente, vou pegar o chicote, beleza? Eita, rapaz. Beleza, eu pego o chicote. Depois você vira e empina aí que eu vou chicotear essa torrada. Mas, Obrigado por trazer o chicote pra mim. exato. Para uma aula inicial aqui, a gente passou para tudo que os atributos, quase tudo que os atributos, né, puros em si servem. A Sim, gente não falou nem um pouco de perícias. A gente falou um pouquinho, né, depois deu um exemplo, mas a gente não sim, chegou a sim. tocar realmente em perícias. A gente falou tudo para que os atributos servem. Nós explicamos o que é o RPG e demos uma breve introdução para como é utilizado em D&D. Eu acho que é uma boa primeira aula. A gente pode terminar por aqui um Sim, pouquinho. sim, Tivemos quase uma hora com e meia certeza. de aula. E você É, falando ontem que não ia dar certo, eu não que não ia sabia dar se certo ia duas dar até horas. 2 horas, mas é aquela. Eu não funciono com roteiro, então não tinha como eu saber. A gente pode. Eu tinha colocado essa ideia, não sei se você ainda quer continuar com ela, a gente fazer tipo uma interpretação bem básica, exemplificando todas as coisas que a gente ensinou. Uma interpretação bem básica. Sim. Diga sua ideia. Eu gostei. A minha ideia é a seguinte. Você, Taverneira, você tem uma guerreira com força 15. E na verdade eu vou pegar a ficha do Igor. Vamos Literalmente uma botar aula pra de uma rola. hora mais legal que eu já tive. Eu fico Ah, muito feliz de ouvir isso. Quer dizer que eu estamos fazendo certo. exato, a gente Exatamente. fez um bom trabalho. E a gente vai tentar fazer melhor ainda. Na verdade, eu vou pegar a ficha do Igor, porque O a ficha chat dele está ainda não tem concordando, nome que raridade. personagem. Vamos pegar a ficha do Igor, que ainda não tem nome. Então, o seu personagem patrulheiro. Desculpa, seu personagem patrulheiro não guerreiro, com 19 de força. Ok, eu tenho uma boa quantidade de força. Chat, Sim. um pequeno quiz antes da gente dar a resposta durante, né, a situação. Ops, fixei errado. Porra, Desculpa. um pequeno quiz. Se a gente consegue puxar uma pool, vamos botar uma pool aqui pra vocês, chat. Sim.
Eu tenho fiz tudo errado, eu 19 de acabei apagando a força. mensagem dele também. Porra, sente. Relaxa. Não, é o Sente se confundindo. É porque ele tá com tanta velocidade no computador que ele esqueceu como é que modera o chat. Acontece. Resume! Vamos botar a Paul aqui, né? Botar uma pool, exatamente, pool. Vamos botar um Paul. Pam, param, param, pam. 19 de Ok. força. O meu modificador é A, mais 2. B, mais 4. Ou C, mais 3. A, B Quais ou são as C? alternativas? A, mais 2. B, Mais 2. mais 4. B. E C mais 3. Ou C, mais 3. Duração 1 minuto e valendo. Votem. Pelas aulas que vocês tiveram aqui, meu modificador é qual se eu tenho força 19? Força 19. Continue a sua situação aí, Santos. Enquanto a votação Ok. é feita. Bom, então você tem força 19, Taverneiro. E você esteve um tempinho já passando por essa... Tem uma poll. Não. Igor, tá com uma poll aí no coisa? Vote na poll. Vote na enquete, sim. Sim, sim. E você já tá passando há um tempinho nesse grande sistema de cavernas. Uhum. E você sabe que tem umas criaturas que você esteve procurando há um tempo. Mas elas parecem que se esconderam quando viram você chegando. Supostamente alguns goblins. O que você tem, no entanto, é certeza de que essas criaturas costumam guardar muito ouro. Uhum. E justamente a reclamação que foi feita, o pedido, né, que foi feito é para você pelo menos recuperar uma parte do ouro se você não conseguir tudo. Sim, sim. A poll acabou, mas quando chegar o momento certo eu vou dizer a resposta. Ok. Enquanto... Eu vou pedir para que quando você está se aproximando de mais uma horinha, né, de exploração na caverna, eu preciso que você faça um teste de investigação para tentar achar o ouro para trilhar o seu caminho até esses supostos goblins. Eu quero que você use a porra da força que você falou que eu tenho, porque foi a única informação que você me deu. Sim, a gente vai chegar lá. Mas até o momento a sua investigação, que é a sua perícia de investigação, é mais 3. A gente vai chegar na força. Agradeço. Você poderia ter falado só o atributo, feito uma coisinha bonitinha, mas você dificultou a vida desnecessariamente. Vamos embora. Vai falar sobre isso. Sim. Eu vou rolar aqui realmente o meu D20. Perdi alguma coisa assim, um quiz. Vou fazer a pergunta de novo. Não, eu já tenho a resposta. Brincadeira, faça. Beleza. Faça a pergunta. Vamos fazer a pergunta de novo. A de quê? É o conhecimento que a gente distribuiu. A personagem que a gente está usando aqui com a taverneira tem força 19. O modificador para a força 19 é letra A mais 2, letra B mais 4 ou letra C mais 3. Exato. Eu jurava que você ia fazer alguma coisa com essa força pra eu poder dar a fiz alguma coisa com resposta. essa força. Não. Pra eu poder dar a resposta do bagulho. Ignora essa merda e vai pra força. Seja linear. Não dificulta a vida. Sim, eu rolei o dado de percepção. Eu pedi investigação. Desculpa. Okay. Investigação. Foi mal. Isso aí foi erro meu agora. Se a investigação é mais 3, quanto deu? Deu 7. 4 no dado, mais 3 da investigação. Ele flodou a mensagem. Eu não sei o que você disse. Eu tô vendo aqui. Eu não sei o que ele disse. Para ele, a alternativa B também. Ok. Mas vamos lá. Porque você mandou muitas mensagens em sequência. Isso conta como flood. É pra realmente evitar flood. O bot enganchou, infelizmente. Mas enfim. Para o seu set de investigação... Deixa eu explicar como é que funciona o bot de flood. O seguinte. Se você fala muitas coisas em muitas sequências, você manda mensagens em tempos curtos de intervalo, vai dar como flood.
Eu estou em atraso, talvez muito. Você chegou perto do fim da aula. Continua, Sérgio. Sim. Pra você é importante você chegar na hora da aula porque você joga na minha mesa. Então você tem que conhecer o que você tá falando. Mas vamos lá. Aconselho ver o Com o VOD. seu 7. Sim, Naná. vejo o VOD. Com o seu 7 de investigação, você primeiro serve o leite da Nanako direto da fonte. Segundo, com o seu 7 de investigação, você encontra, sim, essas coisinhas brilhantes que parecem ser umas moedinhas de ouro. Porém, elas vão meio que umas trilhas, né, liderando um caminho até uma fonte um pouco maior, e pelo que você consegue perceber, tem que parece ser uma porta de pedra. Tem uma fresta embaixo, bem baixa, talvez do tamanho que um Goblin caberia se ele estivesse rastejando. Uhum. E essa porta de pedra, ela parece estar meio emperrada, entreaberta. E você consegue ver que o caminho que o ouro faz vai liderando além dessa porta. O que você faz com a porta de pedra? Eu vou tentar empurrar a porta de pedra. Ok. Você pode então fazer o seu teste de força. Como foi dito, resposta para o teste de força. Quem votou letra B mais 4 está certo. Se o meu modificador. Se o meu atributo é 19 de força, o meu modificador é sim mais 4. Conforme eu tirei um 17 no dado, com mais 4, fica 21. 21 é um ótimo valor. Enquanto você tá fazendo o seu teste, você vai empurrando a porta com o máximo da sua força. Você sente por um breve momento uma resistência. Você abriu uma boa parte da porta e você conseguiu ouvir lá dentro alguém gritando alguma coisa com uma voz meio ríspida e grossa. Uhum. E você conseguiu ver por um breve momento a pele meio avermelhada de cobre e a face bestial de um hobgoblin, enquanto ele tenta usar da própria força dele para manter a porta emperrada para impedir que você passe. Eu creio que ele vai fazer um teste de resistência de força contra minha rolagem. Correto. Hobgoblin, eu vou dizer que ele tem proficiência em save de força para este propósito. Ok. A força dele é 13, logo o modificador é mais 1, e o bônus de proficiência dele é mais 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, eu vou rolar para ele um D20 mais 3, e ele tem que bater o seu 21, que vai ser bem difícil. Se ele tem mais 3, quer dizer que ele precisa de 19. 19, exatamente. Ele passou bem longe disso, porque ele tirou 7. 7 mais 3, 10. Então, ele vai resistindo por um breve momento, mas você consegue perceber a mão dele escorregando, ele não tem a melhor segurança na porta, e então a mão dele escorrega e você vai terminando de abrir a porta emperrada, revelando lá dentro um pequeno covil com vários goblins, a maioria deles usando essas armas e armaduras bem tribais improvisadas, e um hobgoblin com armadura de placas e armas realmente civilizadas, meio que defendendo eles. E sim, uma horda gigantesca de ouro ao redor da caverna, finalmente. A terra prometida que você estava buscando. Interessante. Antes de mais nada, eu queria explicar o porquê eu não gostei de você ter pedido o teste de investigação. Investigação, sim. Primeiramente porque a gente não falou das perícias. Você botou carroça na frente do burro. Beleza. Tem que pensar no que a gente falou antes de pedir. Exato. Tá bom. Tá. Ele está chateado. Estou certo. Você não tá, não. Só não quero discutir contigo. Por que eu não estou certa? Me diga. Porque você falou sem experiência. Falou um pouquinho, mas falou. Não, eu disse como se aplicaria na perícia, mas eu não expliquei quais elas são. E de qualquer forma, a gente falou de rolamento, então um associa outro. Justo, mas ainda é colocar uma carroça na frente do burro. Porque E estamos falando de algo que eles não conhecem. Depois, relaxa. Eu sei. Calma. Quem vê aqui hoje domingos, eu falo teste de perícia direto. Ah, mestre, eu quero fazer um teste
O cara fazia um teste, mestre, para tentar recobrar o conhecimento a respeito do que aconteceu com a família de Lake há sei lá quantos anos atrás. Rola um teste de história. Não quer dizer que as pessoas saibam. Pelo que eu percebo no chat, muita gente não faz ideia do que a gente está falando. Exatamente. O que o mímico disse pro comediante, exatamente nada, mímico não fala seus maluquinhos. O que o mímico disse para o comediante? Exatamente nada. Mímicos não falam, seus maluquinhos. Sim, eu sou burrinho. Você vai ficar inteligente pra caralho quando a gente terminar essas aulas de D&D. O seu cérebro vai estourar e não vai caber na cabeça de tanto conhecimento que vai ter nessa questão. Sim. É só você aparecer nas aulas. Porra, vacilo. Mas você vai querer continuar a interpretação? Eu vou encerrar a interpretação na nota dizendo que o Hobgoblin, meio indeciso, ele meio que brande a espada na sua direção, mas ele não sabe o que fazer. E aí a gente encerra. Justo. Bom, muito obrigado a presença de todos vocês nessa primeira aulinha. Um pouquinho mais curto do que a gente tinha pensado, mas é sim a primeira aula. Se a Calma Taverneira é só a primeira aula, se é a primeira aula, eu tenho que mostrar também os meus erros e os erros dele. Eu cometi alguns também. Pra gente melhorar futuramente. Não só isso, eu quero saber o feedback de vocês pra nossa primeirinha aula. O que você achou, o que vocês acharam. O que você achou do Ana Minha Alma. Olha o erro aí. O que vocês acharam, né? Qual é a opinião de vocês e tudo mais, porque qualquer feedback é bem-vindo, sabendo que a gente vai colocar um quadro negro pra ter imagens e tudo mais, pra poder facilitar a nossa vida aqui. Na próxima não tem aula isso já vai pronto ter. ainda. Sim. Provavelmente o A overlay próxima também. aula já vai ter uma thumb dedicada. Provavelmente eu também vou vir com jaleco e terninho de professor. E vai ter um quadro negro aqui pra gente desenhar. Coitado, eu só digo uma coisa em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa é velha. Essa é clássica. Isso é clássico, assim. Mas enquanto. A gente briga o tempo todo. E aí é melhor ainda porque depois da briga vem sexo na base do ódio. Porra. Ele não tá mentindo. Bom, bom. é isso. Eu quero que, se você está acompanhando pelo YouTube, dê um feedback aqui. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, obviamente. !Bird, !Sente. E se você quiser saber quando nós teremos essas aulinhas com mais frequência, Discord, já falado aqui, você vai ter essas coisas. E também tem o nosso material didático, entre aspas, que são os livros que a gente está usando no momento. Livro do Jogador. Eu já li o chat com a opinião de vocês. Só terminar aqui. E se você gosta de RPG e quer ter coisas a mais, além do que é oficial, coisas feitas por nós, !Patreon. Nós temos arquivos exclusivos feitos pela taverna em si, pelo conselho aqui. Eu, ele, algumas ideias de outros membros do conselho, como Ervilha também, a gente coloca lá. Sejam mapas, tokens, classes, raças, arquétipos. Tudo que a gente faz, a gente coloca lá. Até itens, se possível. Também tem alguns artworks das nossas campanhas que o Sente faz. Então, se você quiser ter a tier maior de sócio para você ter aquele wallpaper lindo feito pelo Sente e receber praticamente todo mês um ou dois wallpapers lindos feitos por ele, junto com pelo menos 3 a 4 mapas todo mês, além de packs exclusivos da Taverneira, toda data comemorativa, benefícios no Discord e tudo mais. Vá lá, nós temos o nosso Patreon. Agora, para o que o pessoal está falando aqui. O que eu achei, o novo quadro é muito bom. E eu adoraria ver uma thumb e ter um cenário de escolinha ou algo assim. Ah, tá. Ele tentou thumb só que... Justo, é em inglês. Terá, não se preocupe. Sim. Não tô reclamando, só demorei pra entender mesmo. Falha minha. E relaxe, nós teremos. A gente tá realmente pensando em algo realmente desse tipo. A gente só não teve tempo de fazer. Muita coisa tem acontecido. Eu tô com um pouquinho de burnout. Ele tava ocupado com o trabalho, além de outras coisas pra fazer. Então, a gente tá pensando em tudo isso. Então, a partir da próxima, que é depois da semana que vem a gente tem um outro quadro novo. Isso vai ser quinzenal, a gente vai ficar trocando e alternando. Que é um quadro pra gente criar pessoinhas, personagens famosos
dentro do jogo. A gente vai fazer uma ficha de personagens famosos. E a pedido de um amigo próximo nosso, a gente vai começar com o Zero de Mega Man X0. Vai ser o nosso primeiro personagem. E de quebra também, se sobrar tempinho, a gente também faz o X, por que não? Vamos continuar aqui lendo o chat enquanto todo mundo fala. Mas fora isso, foi divertido. Amei, apesar de ter me atrasado 30 minutos. Relaxa, nós temos um VOD pra isso. Mas você não perdeu tanta coisa assim, não. Sempre amo as interações de vocês comigo e com os outros. Veja a live quando acabar pra aprender. Recomendo. Salvei um clipe, veja no Discord, no meu chatzinho. É óbvio que eu verei. Óbvio. Vou ver o VOD depois. Veja. Vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Veja. Falando nisso, eu esqueci de botar o VOD de ontem no... Depois vai ter mais clipes. Interessante, ok. Faço depois da live. Justo. Show. Eu adorei sua reação. O cabelo. São meus olhos. Óbvio. Mas é isso. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Obviamente pelo Sente por estar aqui e me ajudar. É um prazer. Me corrigir quando eu tenho problemas. Afinal de contas, eu ainda sou jogadora. Mais do que sou mestra. Então, é isso. Vejo vocês amanhã com... Infelizmente, não vamos ter a minha mesa amanhã. Vamos ter um substitutinho, porque eu não gosto de entregar conteúdo feito com a bunda. E eu sinto que a mesa não está pronta, eu também estou triste, e eu sinto que a mesa não está pronta. Eu quero entregar algo fantástico para vocês. Eu estou com uma ideia fantástica, então nós vamos ter uma coisinha chill amanhã, às 18 horas, né? Às 6 horas da tarde, para quem não sabe o que são 18 horas. Né? Semana que vem nós vamos voltar de novo com o nosso querido Maldições de Zilirá, com algo fantástico e feito sob medida para ser um belo de um espetáculo. Então, amanhã às 18 horas, sim. Sim, amanhã às 18 horas. Então, é isso, gente. Beijos. Tchau. Muito obrigado. Tchau.